Queridos amigos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Vamos, nesse instante, sob a supervisão dos nossos mentores espirituais e as bênçãos de Deus e de Jesus, dar início à nossa reunião da noite de estudo e tratamento espiritual à distância. Vamos ouvir a leitura da página pela nossa querida irmã Andréia. Muita paz. Boa noite a todos. Do livro Astronautas do Além, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Herculano Pires. A página de hoje tem por título Apoio e Bênção. Indiscutivelmente, quantos te cercam precisam de ti, tanto quanto, até certo ponto, necessitas de cada um deles. Entretanto, acima de todos os tipos de auxílio, solicitar-te-ão aquele que se erige no socorro do entendimento, a fim de que lhes não falte cobertura espiritual no caminho. Assegura proteção aos filhos queridos em tudo quanto se relacione com a previdência no plano físico. Mas quando não pensem por teus princípios, não lhes sonegues apoio e abençoa-os sempre. O esposo e a esposa, o companheiro e a companheira, os amigos e os colegas contam contigo na solução das dificuldades de ordem material. No entanto, quando errem, criando-te provas e lutas, ampara-os com os benefícios de tua própria compreensão, para que, de simples erro, não venham a sair para as grandes calamidades doméstico-sociais. Se tens contigo pais difíceis e violentos, auxilia-os através da própria tolerância, com a qual o tempo efetua prodígios de concórdia e felicidade. Familiares e amigos abraçando ideias contrárias às tuas, não lhes recuses a aplicação das receitas de benevolência das quais já disponhas, de modo a que se reencontre, quando em desacerto, nas bênçãos da vida. Em verdade, todos precisamos uns dos outros, seja para compartilhar o pão que a terra estende com fartura, seja para desfrutar o agasalho que a natureza nos ajuda a entretecer em todas as direções. Mas todos nós, em qualquer tempo e em todas as situações, necessitamos, acima de tudo, de compreensão e bondade, estímulo e simpatia. As forças vivas do amor que nos fazem melhores para vivermos servindo e convivermos, sobrevivendo a todos os problemas e experiências da vida, invariavelmente unidos pelo esforço constante de ascensão à divina luz. Emmanuel. Que nós possamos, nesses instantes, queridos amigos e irmãos, após a leitura desta página, que acerenou os nossos corações, em que elevamos os nossos pensamentos ao alto e buscando a sublime presença do nosso amado Mestre Jesus, possamos louvar a Deus, nosso Pai, pelas bênçãos
que nos concede a todo amanhecer, pelas bênçãos da vida, da saúde, da paz. E que essa saúde, essa paz, possa permanecer em cada coração dos nossos irmãos, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, principalmente aqueles que se encontram enfermos nos hospitais, nos lares, nas ruas. Que todos recebam, através das nossas vibrações amorosas, o lenitivo, Senhor, para o alívio dos seus sofrimentos. Que Tu possa abençoar a cada irmão, a cada companheiro, e socorrer e encaminhar a todos os nossos irmãos, nossos parentes, nossos amigos que regressaram ao mundo espiritual. Que a Tua paz, Senhor, nos envolva e nos assista neste momento. E vamos agora, então, passar a palavra para nossa companheira Márcia Matos, que fará o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 10, item 16 a 18. Sede, pois, indulgentes. Boa noite, meus amigos, companheiros de jornada. Estamos hoje aqui reunidos para mais um estudo na casa de Isaac Lima, pedindo a Deus, a Jesus, ao patrono da casa, Isaac Lima, e os benfeitores espirituais que nos assistem, que possa nos intuir, nos orientar, para que tenhamos um estudo bastante proveitoso para todos nós. Hoje, vamos tratar sobre a indulgência. Sede, pois, indulgente, é o tema. Está no Evangelho, capítulo 10, versículo 16 e 17. E item 16 e 17. E ele vem falar, é uma instrução dos Espíritos, em que ele vem nos esclarecer o que é indulgência. E para a gente poder entender bem o que é indulgência, vamos consultar o dicionário, que diz assim: disposição para perdoar culpas ou erros, clemência, misericórdia, absolvição de pena, ofensa ou dívida, desculpa, perdão. Esse é o conceito de indulgência pelo dicionário. E não é tão diferente da visão espírita, porque na visão espírita a indulgência é uma caridade moral. Indulgência é não ver os defeitos dos outros, ou, se nós vermos, evitamos exaltar o defeito do companheiro. Ser indulgente é não julgar, observar e aprender com os erros dos outros. Esse é o conceito, resumindo, porque não é só isso, a gente vai vendo que, como falou, na disposição da gente perceber que os outros têm erros, como nós também temos, e a gente buscar enxergar a qualidade do outro, se perdoar. Então, a gente vai entendendo que o conceito de indulgência, na visão espírita, não é tão diferente. E como nós fazemos para tornarmos indulgentes, se a indulgência é uma virtude da qual nós precisamos conquistá-la, construir em nós, adquiri-la, para que a gente possa nos tornarmos indulgentes. Muitas das vezes nós somos críticos, julgamos, e a gente esquece que nós somos espíritos imperfeitos, estamos em construção, e aí a gente precisa que as outras pessoas compreendam que nós somos falhos. E como que eu vou ter um olhar rígido para meu companheiro, se eu também erro? Se eu me colocar no lugar desse irmão e ver e perceber que eu posso não fazer as mesmas coisas erradas que ele faz,
ou ter os mesmos defeitos que ele tem, mas tem outros, talvez piores ou menores, mas são erros, vícios do caráter, de conduta, que nos distancia da moral cristã. E o objetivo da gente conquistar essa qualidade da indulgência é para que a gente possa se tornar mais misericordioso conosco e com o próximo. Então é preciso que a gente veja o nosso defeito, porque se eu vou ver o defeito do outro, eu primeiro tenho que ver o defeito em mim. Né? Jesus, quando é naquela passagem que tem da mulher adúltera, em que ele escreve e pergunta para ela, cadê aqueles que iriam jogar pedra em você? Porque ele diz, né, quem não tem pecados que jogue a primeira pedra. Ele não acusou, não julgou. Né? Ele simplesmente acolheu. Ele foi gentil com a mulher. E aí ele não quis nem saber o que a levou a trair. Qual era a história? Mas a gente sabe, aí vocês vão dizer, mas Jesus ele sabia quem ela era, o que estava por trás de tudo aquilo, pela grandeza espiritual de Jesus. Sim, mas como eu não tenho essa grandeza espiritual, como eu sei que o outro falha, quem sou eu para julgar? Será que se eu estivesse na mesma condição que ela, eu não faria a mesma coisa? Nós criticamos, né, e julgamos muito, mas se a gente começar a se colocar no lugar daquele do qual nós estamos julgando, nós vamos perceber que nós precisamos, muitas das vezes, de misericórdia também. Então, quando no Evangelho ele diz, a indulgência não vê os defeitos dos outros, ou se os vê, evita falar nele, divulgá-lo, somos nós. Eu sei dos meus defeitos. Então, o que ele convida aqui? A gente fazer um autoconhecimento. Eu perceber o meu defeito. E se eu percebo, eu vou ficar falando para as pessoas qual é o meu defeito? Não, eu vou buscar o quê? Me corrigir. E se eu vejo o defeito do meu companheiro, se ele ainda anda caminhando por caminhos tortuosos, eu tenho que ter misericórdia para perceber que ele está em busca também de aperfeiçoamento. E muitas das vezes a imaturidade espiritual faz com que ele ainda esteja afastado das verdades cristãs. Mas nós que já estamos, né, buscando um outro patamar, uma outra visão, não porque a gente tenha que ser melhor que os outros, não, mas a gente já tem a palavra que liberta. E se a palavra liberta, a gente já tem que ter e tem esse conhecimento, a gente já tem que nos desprendermos de alguns defeitos e ir conquistando outras virtudes. Então, ao invés de julgar, eu me colocar no lugar do outro. Se eu sou um político, a gente recrimina, né, julga os políticos, mas se eu estivesse no lugar dele, será que eu não estaria também envolvida pelo sistema? Será que eu, no fundo, eu não tenho tanta corrupção como eles também são? E tanta ambição, tanto desejo de possuir cada vez mais, de olhar mais para mim mesmo do que olhar pela nação? Então, são perguntas que a gente, às vezes, não se faz. Ou se é um chefe que cobra muito dos funcionários, né? E ele exige, e aí a gente fala, mas o meu chefe, ele é carrasco, ele é isso, aquilo, e se eu fosse o chefe? Será como que eu iria agir? Será que eu não estaria fazendo a mesma coisa? Então a gente tem que perceber que nós temos, muitas das vezes, dentro de nós, bem escondidinho, as nossas sombras, vamos dizer assim, né? A Joana de Anjos fala da sombra. As nossas sombras, que de um momento para o outro pode aparecer. Tem um ditado que diz, né? Se conhece o homem pelo poder que nós damos a ele. Por quê? Porque enquanto ele não tem poder, ele é dócil, ele é humilde,
Mas a partir do momento que você dá um cargo ou algo que vai fazer com que ele fique em evidência, ele vai colocar a arrogância, a tirania para fora. E vai vir à tona aquilo que ele é na essência dele. Mas eu não tenho que ficar julgando esses companheiros, porque eu também possuo isso. A indulgência é você perceber a sua pequenez, perceber dentro de si a sua sombra, e aí a gente buscar melhorar a cada instante. É perdoarmos pelos nossos erros, pela maneira de que somos. Eu não me perdoo porque eu faço assim, eu sou dessa forma e eu não consigo mudar. E aí a gente fica simplesmente nos castigando o tempo todo. E se eu não consigo me perdoar, como que eu vou ter misericórdia para com os meus irmãos? Eu não vou conseguir. Eu vou ser tirano, eu vou ser exigente, prepotente, egoísta, porque eu estou com o meu pote, né, cheio desses vícios. Mas a partir do que eu passo a olhar para mim com um olhar amoroso e misericordioso, eu vou começar a também ter esse olhar para os outros companheiros. E ele diz que a pessoa indulgente não vê o defeito do outro. Não é que a gente não vê, a gente vê. Né? A gente está casado há 30, 40 anos, 50 anos, temos filhos, e a gente sabe do defeito do outro, mas a gente aprende a conviver com os defeitos e a gente começa a conviver de tal forma que aquilo se torne mais ameno. E conta uma lenda que numa região da África, um local lá, tinha uma tribo, e nessa tribo se fazia assim: quando você fazia algo errado que prejudicasse toda a tribo, eles faziam um conselho, ficavam todos sentados em círculo, em volta de uma fogueira, e ali ficavam conversando. Ao invés de falar sobre aquilo que a pessoa fez, que para denigrir a imagem dela e para que ele viesse os seus defeitos, não. Falava sobre tudo o que ele havia feito de melhor. Exaltava todas as suas qualidades. E aí a pessoa ia... O que acontece com a gente? Ao invés da gente ser humilhado, né, perseguido, a gente está sendo o quê? Amparado, acolhido. E eu ouvi uma frase que, às vezes, o silêncio, ele é a melhor coisa, porque o silêncio, quando você não tem uma palavra que de condenação, né, e de pregação, porque às vezes as pessoas gostam, você está passando por uma situação difícil e a pessoa, mas eu passei por isso, porque a minha dor é maior do que a sua. A pessoa não fala assim, mas ela transmite essa mensagem. Parece que a dor dela é maior do que a dos outros. E não é, toda dor é dor. Porque quem sente é quem sofre. E eles que sabem o quanto está doendo. Então, às vezes, a gente quer utilizar a palavra ou atitudes para poder dizer para o outro, para tentar amenizar a dor do outro, a gente exalta a nossa dor, o nosso sofrimento. Né? E aí a gente está sendo o quê? Está sendo egoísta. A gente está falando para o outro assim, a tua dor não vale nada, o que vale é a minha. E, na realidade, é melhor, muitas das vezes, ficar em silêncio, porque o silêncio é colo de Deus. Quando você não tem nada que falar, fica em silêncio. Eu achei lindo isso, o silêncio é o colo de Deus. Então, às vezes, a gente só precisa disso, do colo de Deus. E que a gente possa, muitas das vezes, não falar nada, mas acolher aquela pessoa com o olhar, com um sorriso, ou simplesmente ouvir, né? E deixar de falar coisas que não é o momento naquela hora. Então a gente percebe que a gente precisa muito, a gente gosta muito de julgar as pessoas. E eu gosto muito dessa frase em que Jesus diz:
Como vedes um cisco no olho do vosso irmão, mas não vedes a trave do vosso olho? Você não consegue enxergar um cisco, né? Mas o que é isso? É que você se coloca acima de todo mundo e impede que você perceba em você toda aquelas vícios, os seus defeitos, as suas sombras que estão em você. Então vamos desvendar, tirar a venda dos nossos olhos, a trave, e vamos olhar para dentro de nós. Porque se eu olho para dentro de mim mesma, eu começo a ter um olhar indulgente para com os meus irmãos, né? E aí ela diz que uma das maiores caridades é a indulgência. Quando você consegue realmente praticá-la, colocar em si isso, é a verdadeira caridade. Porque ela não vai julgar, ela não vai reprimir, ela simplesmente vai entender, ou mesmo que não busque entender, vai perceber que nós estamos num processo de evolução. E esse processo de evolução exige trabalho. E o trabalho é individual. Mas só que nós estamos interligados num amor universal de fraternidade. E para que a gente possa acolher, consolar, confortar, a gente precisa ter esse olhar de indulgência, né? E precisa perdoar. Se eu quero que meu irmão me perdoe, eu preciso aprender a perdoar. Porque eu erro, talvez mais do que o outro. Mas não importa se o meu erro é maior, se é menor, erramos todos, porque somos espíritos imperfeitos. E como espíritos imperfeitos, nós não somos perfectíveis. Estamos em processo, buscando trabalhar em nós as nossas deficiências, as nossas dificuldades, e buscando colocar em nós a luz da indulgência, a luz dessa caridade moral espiritual a qual Jesus nos convida, né? E muitas das vezes a gente ofende, né? E para exaltar, às vezes a gente não comete o mal, mas a gente exalta, não exalta o bem. Pelo contrário, a gente tem que exaltar o bem que há na pessoa. Julgar e dizer que a pessoa é isso, aquilo, faz isso. É fácil a gente ver os defeitos dos outros, mas e as qualidades? Eu estava preparando esse estudo e aí eu estava lendo a gente lê muito e eu estava vendo quantos de nós fazemos um esforço tremendo para poder estudar, pesquisar, para trazer uma palavra, trazer uma orientação, uma palavra de conforto, né? De reflexão para todos nós. A gente faz um esforço e às vezes a pessoa, ela com uma palavra, ela pega e coloca todo aquele teu empenho no chão, né? Você precisa, às vezes, você precisa de um incentivo. E aí vem outro e joga um balde de água fria em todo o teu empenho. Lógico, evidente, se a pessoa não conseguiu dessa vez, não, vamos lá, você vai conseguir, melhora, vai lendo, lê bastante, vai ouvindo palestras, vai fazendo, então vai se aprimorando, né? Então, é isso, a palavra de incentivo que a gente precisa ouvir. A gente não precisa ouvir palavras que vai fazer com que a gente dê 2 passos para trás. Pelo contrário, a gente precisa de palavras que nos eleve. E eu gosto muito do livro Jesus no Lar, e nesse livro Jesus no Lar tem uma passagem que indulgência é ser cortês, né? É você ser gentil, é você saber lidar com o outro com paciência. E tem nesse livro Jesus no Lar, de Ney Lúcio, falando sobre a exaltação da cortesia. E aí ele, né, Jesus vai falando sobre várias
várias coisas e eu não vou ler todo, só vou ler o último parágrafo em que Jesus diz assim: exaltei na realidade a cortesia que somos credores um dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabe usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão, ignorante que o solicita sem saber o que pede. Quantos de nós, né? Pede algumas coisas que a gente não pode dar, não pode fazer. E aí a gente tem até que saber dizer não, mas esse saber dizer não é com amor, é com brandura, né? Abençoados que repetem 1000 vezes a mesma lição, sem alarde, para que o próximo lhe aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. E quantos de nós não somos, né, convidados a fazer as mesmas coisas sempre? É no lar, a mãe, o pai, que está ali educando aquela criança, em que muitas das vezes a gente repete 1000 vezes a mesma coisa. Né? Tem que tomar as mesmas atitudes todos os dias, mas só assim aquele espírito aprenderá. É necessário que seja assim. Os professores, aqueles pesquisadores que estão lá voltados para a ciência, várias vezes repetindo ali a sua experiência até encontrar a fórmula exata para descobrir o remédio, para descobrir a fórmula necessária para trazer a cura de muitos companheiros. E aí o que é? É repetição. Já pensou se Jesus desistisse de nós porque ele ficou ali, repetindo várias vezes as mesmas situações, os mesmos discursos, para que a gente aprendesse o quê? Amar, perdoar, ser indulgente, ser caridoso. Ele repetiu vários gestos, várias vezes, para mostrar para a gente o quanto a gente precisa buscar e conquistar isso. E ele disse que nós poderíamos conquistar, que iríamos conquistar, porque ele sabe do nosso potencial, ele sabe daquilo que a nossa vontade é capaz de fazer. E aí ele veio trazer para a gente o quê? O despertamento para que a gente pudesse ir em busca dessas conquistas. E ele diz assim: bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com os seus méritos e necessidades, e deixando os sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Então, olha aí, a gente tratar todos iguais. Não foi isso que Jesus fez? Em verdade, vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes, dentro das normas do amor e do respeito, é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Alívio e alegria transbordaram do ânimo geral e de olhos fitos, agora nas águas imensas do grande lago, o Senhor pediu a Mateus encerrasse o fraterno entendimento da noite, pronunciando uma prece. Então a gente percebe quanto que nesse trechinho ele nos dá uma orientação para que a gente possa, nos mínimos gestos, nas mínimas ações, a gente possa ser indulgente. E a gente cultivando, né, essa virtude, que um dia ela será naturalmente, né? Nós seremos naturalmente indulgentes, nós seremos naturalmente caridosos. Né? E ele nos diz que Kardec ele nos diz que há duas caridades mais essenciais. E a caridade
A indulgência era, e a beneficência era, benevolência eram as virtudes que mais se chegava à perfeição da caridade moral. É por isso que nós temos o BIP, né? Benevolência com as atitudes alheias. Olha só, benevolência com as atitudes alheias. Indulgência, perdoar-se e perdoar os outros. Isso que é indulgência. Primeiro eu tenho que me perdoar, eu tenho que me amar, eu tenho que ter um olhar compassivo comigo mesmo. E depois eu terei com meus irmãos. E perdão é humildade em compreender a nossa falibilidade. Porque nós somos falhos. E hoje eu acerto, amanhã eu erro, torno a errar, torno a acertar. E a gente vai buscando cada vez mais, interiorizando em nós essa virtude. Né? E tem um trecho também do livro do Jesus no Lar, em que Jesus ele fala para Pedro que Pedro fosse na casa de Jeremias, e Pedro vai. Chegando na casa de Jeremias, que ele tinha uma filha que estava acamada. Quando ele entra, o que ele vê? Ele vê um dos filhos de Jeremias roubando o cofre de joias da família. Aí ele vai agredir Pedro. Aí Pedro pega e fala para ele: não, eu só estou aqui porque eu vim socorrer a sua irmã. Aí ele deixa Pedro embora. Aí quando ele entra no outro quarto, está a esposa de Jeremias batendo na menina e espancando a menina. Quando ele vê aquilo, ele fica estarrecido. E aí, quando ele entra no quarto de Sara, que ele vai falar com a Sara começa a ter atitudes e palavras de baixo escalão e começa a se insinuar para ele, e ele sai dali correndo desesperado. E chega lá, e aí Jesus pergunta para ele: e aí, Jeremias, Pedro, como é que foi na casa de Jeremias? Ah, Senhor, assim não dá. Jeremias só pensa em bens materiais e acha que todo mundo está roubando ele. Peguei o filho dele fazendo isso e ele narra lá a história. Aí Jesus vira para Pedro, fica só quieto ouvindo. Quando Pedro termina, ele fala assim: Pedro, eu pedi que você fosse à casa de Jeremias auxiliar e não fosse para julgar. Auxilia com a prece, com o passe, com uma palavra, mas auxiliar. Eu não pedi para você julgar. E quantos de nós não fazemos isso? Vamos aos lugares, fazemos a caridade, às vezes, mas está me pedindo isso, mas está com a roupa toda arrumada. Mas a pessoa tem a casa assim, mas não ajuda ali. Então a gente julga o tempo inteiro. Qual é a lição que Jesus falou para Pedro? Eu pedi para você auxiliar. E auxiliarmos a nós mesmos, buscando não julgarmos. Não julgar. Porque o julgamento nos apequena a nossa personalidade, né? Nos deixa pequeno, nos coloca num patamar muito voltado para a nossa pequenez espiritual. E nós temos que parar com isso. Então, possamos exaltar o amor, a benevolência, a indulgência e o perdão. E assim nós conquistaremos aquilo que nós viemos em busca, que é buscar cada vez mais aprimorar o nosso amor, o amor que existe em nós. Porque o momento, quando nós amarmos realmente a Deus e a nós mesmos e ao nosso próximo, nós jamais iremos julgar, jamais iremos condenar. Iremos consolar, confortar e socorrer. Que possamos, assim, ficar com esse convite de agora em diante, antes da gente olhar para o nosso irmão e querermos julgar as suas atitudes,
por que aquilo está acontecendo, a gente se colocar no lugar dele. É empatia. Se eu estivesse nessa situação, será que eu faria diferente? Será que não seria pior? Será que eu iria ter uma atitude diferente daquilo? Melhor? Será que o egoísmo, a minha pequenez espiritual não ia fazer com que eu também me denegrisse? Me afastasse da moral cristã, a da qual a gente está em busca desse aperfeiçoamento espiritual? Então, é esse o convite que eu faço da noite de hoje, que possamos refletirmos para que a gente possa caminharmos juntos e cada dia mais a gente buscar valores, buscarmos virtudes da qual Jesus nos convida a todo instante a praticarmos. Muita paz a todos, que Jesus envolva cada um de nós que aqui estamos reunidos em nome de Deus. Que assim seja. Agradecemos assim as nossas companheiras, Andréia e Márcia, pela cooperação que estiveram conosco nesta noite. E vamos assim, meus irmãos, mais uma vez, em agradecimento a Deus, nosso Pai, por fazermos parte desta grande família universal, a família espírita, a família da casa de Isaac Lima, em que nos reunimos para orar, para fazer as nossas preces, em benefício de toda a humanidade, em benefício de todos os nossos irmãos que se sentem sozinhos, muitos abandonados à própria sorte, sem leito, sem um agasalho, sem um alimento. Que nesse instante, Senhor, as tuas bênçãos sejam para estes irmãos o consolo, que eles tenham fé e esperança no amanhã e que tudo passa, Senhor. É só um momento em que necessitamos passar para o nosso crescimento moral e espiritual. Mestre de amor, com os nossos corações felizes por esta reunião de auxílio a todos os irmãos mais necessitados que nós, Senhor. Nós te rendemos graças e te pedimos as tuas bênçãos para todos nós. Que assim seja. Amados irmãos, que possamos continuar como fazemos todas as segundas-feiras, em pensamentos amorosos, em sintonias com os nossos irmãos, nossos médiuns passistas, para que o nosso trabalho surta efeito em benefício de todos aqueles que neste momento estão recebendo esse tratamento do passe. Muita paz a todos, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe. Que possamos continuar ouvindo a música até o final. Muita paz a todos.